Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que está assistindo e ouvindo Viva Voz. Estamos no ar. Oi, Vera. Tô com saudade da participação dos nossos ouvintes aqui no Viva Voz, hein? Ó, vou lembrar que o WhatsApp 11 99911 9981, manda mensagem, perguntas aqui para Vera Magalhães, que ela responde nesse espaço. Bem, meninas, a crise do INSS tá longe de ser resolvida, o bicho tá pegando e a gente vai a Brasília porque a Samantha Klein tem mais informações sobre a CPMI. Pois não, Samantha? Pois é, Carol, a CPMI foi postergada. Essa é a estratégia da oposição que decidiu buscar mais assinaturas de senadores antes de protocolar o pedido de abertura de uma CPMI para apurar as fraudes no INSS. Com isso, essa estratégia tenta evitar a retirada de apoios e também prevê pressão máxima sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não está disposto a instalar esse colegiado ou essa investigação. A oposição afirma que tem 29 senadores apoiando e 206 deputados, mais que o mínimo de 27 senadores e 171 deputados. No entanto, o que é a ideia? É chegar a 40 senadores e é claro que esse movimento de convencimento aos senadores está correndo muito por aqui no Senado. A aposta na CPMI acabou ganhando tração na semana passada, depois de ser protocolado um pedido de CPI na Câmara, mas o presidente Hugo Mota, que sinalizou aí diversas vezes que não pretende instalar essa comissão de investigação. Isso porque existem outros 12 pedidos na frente. Já líderes da base estão conversando com deputados, senadores, para tentar retirar essas assinaturas, mas também sabem que o tema é de apelo popular. O que afirmam é que uma CPMI pode desgastar não só o governo atual, mas o governo também passado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E outra aposta é que o seguinte, com o avanço dessas investigações e eventualmente até com pessoas presas até o final do mês, já que a proposta é fazer o protocolo dessa CPMI para funcionar, portanto, nas duas casas, somente a partir do dia 20, a intenção é fazer com que esse pedido de investigação parlamentar acabe desidratando, perdendo o sentido. Mas isso não é o que a oposição concorda. A oposição afirma que sim, haverá força para manter esta CPMI a partir das próximas semanas. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Fato é que a pressão vai continuar, né, Vera? Exato. E veja, né, a coisa é tão delicada para o governo que o adiamento da instalação da CPMI não é uma vitória, não pode ser considerado uma vitória do governo, é a oposição querendo ainda aumentar o tempo de desgaste para o Lula, para o governo, então indo atrás de mais nomes, de mais assinaturas, tentando prolongar esse calvário, esperar por mais revelações que possam apimentar ainda mais essa CPMI. Então, não é que o governo possa respirar aliviado, comemorar e ver nisso uma vitória da sua própria articulação. Não. Quem está dando as cartas no momento ainda é a oposição e o governo, sem saber direito o que vem, jogando muito às cegas, nesse caso, que a cada semana que passa vai ganhando novos contornos. Débora. E, Vera e Débora, a oposição, inclusive, cogita ir ao Supremo, né? Se Mota e Alcolumbre resistirem a instalar a CPI nos moldes do que aconteceu na época da CPI da Covid, né? No governo Bolsonaro também havia uma resistência do governo, coletou-se, aliás, assinaturas para a instalação da CPI da Covid e a oposição foi ao Supremo, que entendeu
que não cabia juízo de conveniência por parte das presidências das casas em relação à instalação de CPI, né? Exatamente. Essa jurisprudência do Supremo até mencionei também ontem, porque ela já é bem consolidada. Essa, na época da Covid, já veio como confirmação de outras vezes em que o Supremo obrigou a que os presidentes do Senado instalassem CPIs mistas. No caso da CPI dos atos secretos, aconteceu a mesma coisa, o Renan Calheiros tentou segurar e na época a oposição conseguiu ir ao Supremo e obter uma liminar de que ele era obrigado a ler o requerimento, não era um ato de deliberação dele, não era facultativo a ele ler ou não o requerimento caso o número de assinaturas fosse obtido. Então, agora, eu acredito que o Davi Alcolumbre não vá nem tentar fazer isso. O governo tem que atuar num passo anterior, que é o de retirada de assinatura, impedir que parlamentares da base ingressem nesse requerimento e deem a ele o número necessário. Acontece que eles não têm conseguido fazer isso. Não conseguiram lá no projeto da anistia, e acho que vão ter muita dificuldade agora, ainda mais porque é um escândalo que, tudo bem, começou no governo Bolsonaro, mas que nesse momento atinge um partido da esquerda, que é o PDT, e uma base muito cara ao lulopetismo, que é a base sindical. Então, é um escândalo em que a oposição tem tudo para deitar e rolar, e pelo qual o Centrão também não tem nenhum tipo de empatia com o governo. Então, vai ser muito complicado para eles conseguirem retirar a assinatura, ainda mais se as revelações forem se avolumando, como parece que elas estão. Agora, será que valeria a pena, então, ficar brigando para não se instalar uma CPMI? Não seria melhor um caminho, considerando a instalação da CPMI, como se colocar nesse processo? É que tem aquela máxima, Débora, que eu sempre achei que era meio clichê, mas que sempre se comprova real e muito sábia, de que uma CPI você sabe como ela começa e nunca sabe como ela termina. Com uma CPI aberta, na época de investigações desse tipo, você pode convocar qualquer pessoa, você pode quebrar sigilos, você pode indiciar pessoas, e isso leva escândalos que muitas vezes estão ali circunscritos na Polícia Federal a atingir um picadeiro muito maior, um palco muito maior. Essas sessões da CPI são televisionadas, você pode fazer acariações. Então, a possibilidade de estrago político é sempre muito elevada quando se tem uma CPI. A gente vai continuar tratando desse assunto em todo o nosso primeiro bloco aqui, porque tem muitas implicações em várias faixas, além dessa questão da CPI. A gente tem aí a discussão sobre o ressarcimento dos lesados, e isso é um imbróglio muito grande que está tentando que o governo está tentando descascar. Quem tem informações sobre esse aspecto específico é a Isa Staciarini, já está com a gente na linha. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a Débora, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, reunião aqui no Palácio da Alvorada, Vera, que continua. Começou ali no meio da tarde, né? Estava marcada para as 3 horas, para vocês terem uma dimensão do tamanho do pepino, do abacaxi que o governo vai ter que descascar agora, né? O que uma fonte ao longo da tarde me contou é que algumas alternativas estão sendo discutidas. A principal é usar dinheiro público para ressarcir, né, quem foi lesado, aposentados e pensionistas que tiveram esses descontos ilegais nessa fraude do INSS. Só que aí entra a questão de preservar o arcabouço, ou seja, não criar um gasto novo, mas sim utilizar alguma rubrica que já estava prevista em algum programa. E aí entra a possibilidade de usar dinheiro do PAC, até por isso o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participa dessa reunião, né, que é o principal padrinho aí do programa, ou emendas parlamentares, o que gera uma outra crise, abre uma questão de negociação ali com o Congresso Nacional em razão dos interesses do Centrão. Não vai ser fácil mexer em emendas parlamentares porque envolve muito interesse político de alguns parlamentares.
Uma outra ideia é que demoraria muito mais tempo é usar dinheiro e bens apreendidos, mas isso depende aí da justiça liberar, porque tudo pode ser prova para incriminar quem eventualmente lesou aposentados, além da terceira possibilidade, que é o quê? Obrigar as próprias entidades associativas a fazerem o ressarcimento, pelo menos parte dele, o que estiver provado que foi descontado sem autorização dos beneficiários, mas essa ideia é a mais improvável. E aí, os principais entraves são, primeiro, ter o dado preciso sobre quantos foram os lesados e definir a forma de ressarcimento. O governo já disse que não vai ressarcir todo mundo de uma única vez, não tem dinheiro suficiente no cofre para fazer isso numa leva só, digamos assim. E aí vão ter que definir quem é que vai estar na frente dessa fila. Por exemplo, se paga primeiro quem já pediu o dinheiro de volta, vão usar critério de idade, de data de nascimento, de ano de nascimento. Nada disso está decidido, são sugestões que circulam nessas reuniões e o presidente Lula tem pressa, porque ele embarca daqui a pouco, às 10 horas da noite, né, nessa viagem internacional que faz tanto para a China quanto também para a Rússia, e por ser uma medida bastante impopular, que pode atingir muito fortemente o Lula nas próximas pesquisas e já de olho nas eleições do ano que vem, ele está bem preocupado em destravar esse plano o mais rápido possível. Tarefa essa que não está sendo fácil e pode nem sair ainda essa semana, Vera. Obrigada, Isa. Vocês vejam que são todas umas ideias mirabolantes e do mundo da lua essas, né? Nenhuma delas execuível só pelo governo e no curto prazo, e também sem você saber a quantas pessoas você tem que ressarcir e em que volume, você fica só jogando ideias ao vento. Você pensar em usar bens apreendidos, o que foi apreendido numa busca e apreensão que equivale a bilhões de reais desviados? Nada. É irrisório uma coisa em comparação à outra. Você fazer as próprias entidades ressarcirem, me parece o óbvio, porém é um caminho que demanda um processo de anos, porque é a justiça que tem que determinar isso, não tem outra maneira. O governo pode chegar com uma faca lá na entidade e falar: escuta, você vai devolver o dinheiro do aposentado de qualquer maneira, senão a gente faz o quê? Não tem, o governo não tem meios para isso, é só o judiciário que tem meios de executar uma cobrança desse tipo. Então vejam que são ideias de quem não tem a mínima ideia do que vai fazer. O governo está perdidaço nesse negócio. É óbvio que esse dinheiro vai ter que sair do Tesouro, e depois aí o governo vai atrás de obter o ressarcimento por parte das entidades. O governo vai ter que assumir isso de alguma maneira e depois tentar para ele o ressarcimento, sob pena de ficar ali com esse pepino para si. Se ele quiser dar alguma satisfação a quem foi lesado e mostrar que agiu para estancar esse esquema de uma vez por todas, vai ter que primeiro sustar esses descontos, decidir que eles vão ter de ser feitos de outra forma, sem intermediação do INSS, para o daqui para frente também não virar uma sangria eterna. E o que ficou para trás, ele vai ter de ressarcir e depois ir atrás, aí sim, das entidades. Então, não me parece que eles estejam partindo de um princípio minimamente racional para quem tem pressa de resolver um pepino muito grande. As ideias estão sendo jogadas ali ao vento, parece que sentaram numa mesa, o Lula e os ministros falaram: vamos fazer aqui um brainstorm. O que a gente podia fazer para devolver esse dinheiro para o pessoal? E aí foram surgindo ideias estapafúrdias, elas foram sendo colecionadas. Nada disso me parece parar de pé. E comunicados, o que é pior, né? Porque fazer um brainstorm e cada um dá uma ideia ali dentro da sala, tudo bem, mas quando você comunica para a imprensa, você está comunicando para a população. Porque aí você fala assim: vamos jogar um monte para cima e ver se alguma para no ar. É o famoso balão de ensaio, entendeu? Só que balão de ensaio com negócio que é a grana da vida das pessoas,
me parece um tanto quanto arriscado, né? Parece que é isso que o governo está fazendo. É vixe atrás de eita. Mas uma informação importante aqui, hoje no Jornal da CBN, o presidente do INSS, o Gilberto Valer Júnior, disse que essa devolução, em meio a toda essa indefinição, tem aqui um ponto importante. Na devolução do dinheiro para aposentados e pensionistas, vai acontecer por meio do benefício. Então, isso vai aparecer lá na conta do beneficiário. Então, não vai ser Pix, não vai ser depósito em conta. É importante essa informação, porque tem muitos golpistas já se movimentando, tentando aí se aproveitar dessas pessoas que já foram lesadas, né, por causa da fraude, tentando tirar mais dinheiro. Então, fique atento a isso. Quando tiver uma definição dessa devolução, ela vai acontecer diretamente na conta do beneficiário. Agora, às vésperas de mais uma viagem, o presidente Lula vai ter de sair dessa reunião com pelo menos um encaminhamento que seja objetivo, né, Vera? Exatamente. Pelo menos um prazo para que as pessoas levantem o montante, levantem o número de pessoas. Fazer o ressarcimento nas contas em que as pessoas já recebem o benefício, de fato, é a única coisa sensata que eles anunciaram, também bem óbvia e bem fácil, porque essas contas já estão lá cadastradas, já são as contas em que as pessoas recebem. Então, é um mecanismo mais fácil. Mas mesmo nas entrevistas que ele deu, além da CBN, ele deu outras, tem muitos momentos em que ele é muito vago e dúbio e confuso. Quando ele fala, não sabemos se vamos precisar de intermediários, de terceiros, eles não sabem como vão fazer isso. Então, é bom que eles mantenham essa ideia de que seja direto na conta benefício das pessoas, mas é bom que eles saibam quanto, a quantos e quando, né? São 3 perguntinhas bem importantes de responder. Para a gente fechar esse assunto antes do nosso intervalo, vamos voltar a Brasília, porque em meio a tudo isso, o PDT ainda está ameaçando se rebelar e deixar a base do presidente Lula. Quem conta para a gente é a Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera. Boa noite aos ouvintes. Pois é, após a demissão de Carlos Lupe do Ministério da Previdência, o PDT decidiu deixar a base do governo. A decisão foi tomada por unanimidade pela bancada na Câmara, composta por 17 deputados, sendo 13 em exercício. Após a saída de Lupe, Lula escolheu Volney Queiroz como o novo ministro. Ele também é do PDT e era o número 2 da Previdência. Mas integrantes da legenda dizem que o nome dele é a escolha pessoal de Lula e não foi uma indicação aí da bancada. Além disso, os parlamentares já estavam irritados com a postura adotada pelo governo em meio à fraude do INSS. Isso porque, enquanto a oposição cobrava a saída de Carlos Lupe, o presidente Lula não saiu em defesa do aliado. Na avaliação de um deputado, Lupe foi maltratado e traído pelo governo. O PDT é o primeiro partido a deixar a base do governo Lula. Apesar da decisão, a legenda diz que vai atuar com independência. O líder do PDT na Câmara, Mário Hering, diz que o partido não atuará como oposição. Se a gente pudesse usar essa imagem, é a questão do copo d'água, né? O pingo d'água que faltava, não é retaliação, não é posição de antagonismo, por uma razão simples. Num país polarizado como o nosso, tendo apenas 2 campos prevalecendo hoje, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não parecer que a gente está escolhendo o outro lado, que não é o caso. Com a saída da base, o PDT já faz cálculos para 2026 e avalia se vai ou não apoiar Lula. Alguns parlamentares defendem que a legenda anuncia um candidato próprio. O nome aventado é o de Ciro Gomes. Em reunião com a oposição na Assembleia Legislativa no Ceará, Ciro disse que se continuasse no governo, o PDT viraria um puxadinho e culpou Lula pelas fraudes, né, no INSS. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula. Vão transferir para auxiliares? Isso é tentativa de queima de fusível. Sabe para que serve um fusível na casa? Quando a tensão dá um pico, ele queima para proteger a fiação. Enquanto isso, a oposição pressiona pela saída de Volney Queiroz da pasta. Já acionou a Justiça e aprovou um convite para que ele preste esclarecimentos em uma comissão do Senado. O argumento é que Volney estava na reunião em que Lupe foi alertado das fraudes ainda no ano de 2023. Mesmo sob pressão, ele deve ser mantido no cargo. Aliados de Lula dizem que o presidente não deve trocar mais uma vez o comando do ministério. E apesar do desembarque dos deputados no Senado, os
3 parlamentares do PDT, Vera, Ana Paula Lobato, Leila Barros e Wellington Rocha, decidiram pela permanência na base do governo do presidente Lula. Em nota, a bancada do Senado disse respeitar a posição da bancada da Câmara e ressaltou que, embora tenha um posicionamento diferente, o partido segue unido em defesa dos ideais trabalhistas. Volto com você. Obrigada, Ana. Gente, é um sanatório geral, né? Porque o PDT da Câmara sai do governo, o do Senado permanece apoiando o governo, o Ciro Gomes, que é uma liderança importante do partido, dizendo que o responsável político é o Lula e o quê? Querendo eximir o PDT de responsabilidade por essa crise, gente? No INSS, no ministério comandado pelo partido, é uma piada, né? Uma piada. E aí hoje veio à tona a revelação de que quando era deputado, o novo ministro também atuou nesse assunto, postergando a possibilidade de um mecanismo que iria filtrar mais esse tipo de fraudes. Então, a situação para o partido é péssima, mas eles ainda estão bancando os ofendidos. Bem bizarra essa situação. Tem pergunta de ouvinte aí, Débora? Tem sim, ó. Everton Biozotti, de Mauá, mandou uma pergunta para você. Vamos ouvir. Minha pergunta para a Vera é o seguinte, né? A gente já está passando por um momento aí inflacionário, um momento aí que as contas públicas elas estão aí crescendo, as despesas do governo, e e esse ponto do INSS, o governo tem que assumir esse ponto de arcar com essa despesa, de reembolsar os beneficiários. Você acha que vai agravar muito mais ainda a questão da dívida pública? O governo vai ter que fazer novos cortes de gastos, vai ter que fazer um novo ajuste aí no orçamento? Oi, Everton, obrigada pela pergunta. Olha, hoje nas entrevistas que ele deu, o presidente do INSS confirmou o óbvio, que talvez o Tesouro Nacional seja chamado a ajudar nesses ressarcimentos. O governo não sabe ainda o montante. No começo se falava um desvio de 6,8 bilhões e agora, com cálculos sendo refeitos, ele acha que pode ser 1 bilhão e 100 a menos. Então, 5,8 bilhões. Mesmo assim, é um montante muito alto. E essas buscas e apreensões, e mesmo usar os recursos da entidades, não é imediato e não chega a esse valor. Então, provavelmente, sim, o Tesouro Nacional vai ser chamado a arcar. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que cortar de outros lugares para que você continue equalizando as contas públicas, ou seja, não faça um déficit em função desse gasto que não estava previsto no orçamento inicialmente. O governo vai ter de fazer algum tipo de adendo ao orçamento, isso pode ser feito por meio de créditos suplementares, como foi feito, por exemplo, ano passado para ajudar a cheia do Rio Grande do Sul. Ali entrou em caráter emergencial aquele gasto e ele não foi computado dentro do arcabouço fiscal porque entrou na conta de uma catástrofe. Nesse caso, não vai poder ser feito isso. Então, vai ter que ser vão ter de ser cortadas despesas em outras rubricas para que o governo possa dispor desse dinheiro. Então, se for feita uma equalização, ou seja, se algum corte em outros ministérios responder por esse gasto, aí não eleva a dívida pública e nem faz déficit. Pode ainda sim cumprir a meta fiscal, mas vai ter de fazer um ajuste nas contas para contemplar esse gasto. Muito bem, a gente faz agora um intervalo. Na sequência tem Repórter CBN e logo depois Renata Agostini aqui no Viva Voz. E estamos de volta com o Viva Voz. Já está na linha com a gente nossa colunista Renata Agostini. Boa noite, Renata. Boa noite, meninas. Boa noite aos ouvintes. Semana que começa em Brasília, cheia de notícia. Pois é. Boa noite. Pois é, Rê, a gente estava falando aqui desse nó que está virando essa crise do INSS e que é em várias dimensões, né? Queria começar falando com você da dimensão política, com esse escândalo crescendo e o Lula prestes a embarcar para uma nova viagem internacional. Fica a impressão de que as informações não foram todas dadas ao presidente em tempo hábil, que ele demorou a ser informado da gravidade do caso, demorou a agir. Qual é a avaliação que se faz desse aspecto político, a possibilidade do PDT, mesmo sendo um partido pequeno, debandar? Como é que isso está sendo tratado? Pois é, a confusão está posta, isso é um fato. A impressão, até o momento, é que o governo está caminhando nessa crise, nesse escândalo do INSS, está basicamente enxugando gelo. Por quê?
O presidente, e isso segundo fontes que estão ali na própria investigação e ministros do governo que estiveram ali próximo ao presidente quando a operação estourou, dizem que ele só foi brifado, né, só foi colocado mesmo a par da história toda naquela manhã, às 6 da manhã, que foi uma quarta-feira. Até aí, gente, é um script que pode ser considerado normal, até porque vazar a operação antes, aí sim a gente teria um problema. Então não se tem notícias de que o presidente tenha sido alertado da extensão da investigação ou da própria operação, o que é correto. Agora, também é verdade que causou um enorme mal-estar entre integrantes do Palácio do Planalto o governo ter sido pego no contrapé. O argumento é que, ainda que não se pudesse verbalizar ali detalhes da operação, que isso não pudesse vazar nem por parte da Polícia Federal, nem da Controladoria Geral da União, o governo poderia ter sido preparado para algo que estava acontecendo ali. Virou ali uma disputa e até uma queda de braço entre alas do governo, porque o pessoal que está ali perto da investigação disse que, olha, sinais havia aos montes. O TCU já tinha ido para cima dessa história, tem um monte de matéria na rua. O próprio ex-ministro Carlos Lupe tinha demitido o diretor de benefícios. Então, se integrantes do Palácio do Planalto estavam se dizendo ali, né, desprevenidos, é porque não estavam prestando atenção, não estavam bem informados. O fato concreto é que virou, sim, uma bateção de cabeça dentro do governo. O segundo aspecto é que, de pronto, houve, inclusive, uma orientação por parte de quem estava ali mais a par da investigação, de incluir o ministro Carlos Lupe. Lembra que naquela primeira coletiva em que eles expõem o caso, o Lupe lá estava, participou da reunião de brainstorm logo ali pela manhã, de como isso seria conduzido, junto com Sidônio Palmeira, o ministro da SECOM. Então, ele foi incluído em todo esse processo no início, sob o argumento de que não havia nada incriminando o Lupe. O fato é que, com o desenrolar dos dias e as evidências que foram surgindo, ainda que não se tenha nada colocando os desvios no colo de Lupe, ficou muito evidente que a sustentação política dele, a manutenção política de Lupe, a manutenção dele no cargo, estava só reverberando o problema e aumentando a crise para Lula. Então, isso poderia ter sido antecipado e costurado melhor pelo Planalto. Agora, eu amo a expressão enxugar gelo, porque eu consigo enxergar a situação. Os caras ali com o paninho, sabe? Passando no gelo. E tá muito difícil de conseguir debelar essa crise. Conseguiu-se aí até adiar a apresentação do pedido da CPMI, mas a pressão vai continuar. O governo vai conseguir evitar essa investigação? Pois teve uma vitorica, posso chamar assim, uma vitorica hoje, porque diante do jeito que as coisas estão ali correndo, eles conseguiram adiar a apresentação por parte das assinaturas para a CPMI, né, que é a comissão mista, portanto, integrando as duas casas. O governo foi para cima ali dos senadores para tentar conter essa história, a oposição, então, fez um cálculo de que era melhor deixar para alguns dias à frente, mas não me parece, pelo menos até o momento, que o governo tenha debelado esse movimento para que se apure o caso. A estrada que o governo parece que está investindo ia depender da habilidade dos integrantes do governo, pode ser bem sucedida, é deixar mais evidente que, se essa CPI for de fato avançar, seja a CPMI ou a CPI na Câmara, você vai ter ali um cenário de fogo cruzado muito intenso e, no final, a própria oposição pode sair ferida. Os integrantes, né, do campo bolsonarista, da direita, da oposição, tão confiantes de que acharam ali um argumento muito popular para se conectar com as pessoas. Não se trata de uma guerra ideológica, se trata de dinheiro que foi roubado. Isso para eles é muito valioso. Então, ainda que esse seja, me parece, um caminho promissor para o governo tentar avançar, ele ainda se mostrou limitado quando a oposição está olhando assim, peraí, custo-benefício, eu vou tomar um tiro aqui, mas pode ser que eu consiga
derrubar mais oponentes do outro lado. Eu não sinto que tenha arrefecido totalmente o apetite da oposição. Enquanto isso, Renata, a Controladoria Geral da União continua cavando, né? Publicou hoje mais um relatório sobre a auditoria que fez no INSS, mostrando, por exemplo, 59 inserções em massa de descontos em aposentadorias e pensões entre 2016 e 2024, 59 situações em que houve ao menos 50 mil inclusões de descontos em benefícios para uma mesma entidade em um único mês. E não chamou a atenção de ninguém. Botaram lá 50 mil pessoas numa tacada só e o INSS estava achando normal. E esse novo relatório, Carol, que você traz aqui, que foi divulgado hoje, ele inclusive fala nos anos, né? A gente vê que 23 e 24 são anos que essa inclusão em massa, né, ela acontece. São 4 anos que eles destacam, mas você tem metade no governo Lula. Então, um crescimento que já se sabia pelos números da CGU. Isso me parece que esse relatório novo, ele ajuda a gente, só reforça o que a gente já via nos levantamentos anteriores, porque quando a gente vê, né, de um desconto que saiu ali da casa de 1 bi e passa para 2,4, a gente já sabe que algo muito sério aconteceu nesses últimos 2 anos. Mas aí a gente vai entendendo o modus operandi desse grupo criminoso que estava ali atuando, tirando dinheiro das aposentadorias e pensões. O governo e eu acho que isso se conecta muito, que a Carol traz, Vera, com a pergunta que você colocou no início, né? Então, assim, conforme os órgãos de controle, a CGU, a PF, vai entrando e escarafunchando, não melhora, não tem como melhorar, né? Então, o governo poderia ter feito esse cálculo um pouco lá atrás, ainda que não pudesse ser previamente a operação, nos primeiros dias. Então, está andando meio a reboque da crise. A reunião que o Lula convocou hoje com 7 ministérios, ela terminou há pouco. Já a gente vai começar a entender o que eles discutiram. Foi uma reunião longa, porque o Lula deu a seguinte diretriz para a sua equipe. Olha, quando eu voltar da viagem, né, isso precisa estar resolvido. Qual a maior preocupação? Colocar na rua qual vai ser o método de ressarcimento. Aqui, de novo, né, é um modo de apenas reagir à crise que está posta. Sim. Renata Agostini, conosco todas as terças e quintas, explicando a política e a economia na CBN. Obrigada, Renata. Obrigada, meninas. Até quinta. Um beijão. Beijo, Rê. A gente vai para mais um rápido intervalo. Você fica com o noticiário da sua região e Viva Voz volta já já. 6 horas 48 minutos agora, 49, já virou o relógio. Viva a Voz de volta e nós voltamos a Brasília com a Isis Tassarini, que tem mais informações sobre o término da reunião entre o presidente Lula e os ministros para tratar do ressarcimento do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Alguma solução, algum caminho, algo objetivo saiu da reunião, Isa? Nada ainda, viu, Débora? A informação é que provavelmente amanhã o governo deve fazer um novo encaminhamento, mas um interlocutor aqui do Palácio do Planalto deixou claro que não se trata, Débora, necessariamente de novos anúncios, mas sim que seria um panorama que provavelmente amanhã o Palácio do Planalto poderia avançar em dar algumas explicações para a imprensa sobre esse plano de ressarcimento, mas não abriu as claras, né, sobre o que foi discutido nessa reunião de hoje, encontro esse que durou aproximadamente 2h30 e contou com a presença dos principais órgãos envolvidos nesse debate, como a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, Casa Civil, o presidente do INSS também estava presente e, além disso, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, viu, Débora, o Dário Durigan, que o nome dele não estava nessa lista pública do compromisso aqui no Palácio da Alvorada. Volto com vocês. O Dario que vai ser o que vai ter que pagar, né, Isa? Porque no final vai sobrar para o Tesouro. Isso daí não tem como, né? Eles não deram nenhuma pista de se o governo já está conformado de que vai ter de arcar com esse ressarcimento? Nada, Vera, nada. Insistimos. E a informação é de que foram discutidas, na verdade, alternativas
para fortalecer o sistema do INSS e proteger o sistema contra fraudes, ou seja, a pessoa disse aqui à imprensa que foram debatidas medidas de procedimentos para aperfeiçoamento. Traduzindo, um jargão muito técnico ali, né? Traduzindo, colocar a tranca na porta arrombada. Exatamente. Falaram de forma muito técnica para não abrir para a imprensa exatamente o que foi discutido, mas a gente já trouxe aqui, né, Vera? Quais são essas alternativas? Exato. Sim. Trocaram as toalhas, né, para enxugar o gelo. Obrigada, Isa, pelas informações, parabéns pelo trabalho, a gente vai continuar em cima disso, é isso, eles não têm a menor ideia, mas eu acho que a presença do Ministério da Fazenda nessas tratativas já mostra que sim, eles entendem que talvez seja preciso recorrer ao Tesouro para esse ressarcimento, né? Renata ainda comentava aqui mais cedo que a definição do presidente Lula, a exigência é de que tenha-se uma solução quando ele voltar de viagem. Já daqui mais de uma semana, né? A única solução rápida, gente, é abrir o cofre. Vai negociar a emenda parlamentar com o Congresso, esperar a Justiça, mandar... O caminho mais óbvio também. Tem que fazer. Manda uma MP, faz um crédito suplementar ou complementar, que tem diferença isso, tem um jargão aí que eu não domino exatamente. E aí você faz um corte em outros ministérios, em outros lugares, e ressarce, e depois você vai atrás de você próprio ser reembolsado, né? A gente vai agora ainda em Brasília, porque a Samantha Klein tem novidades. Desculpa, Felipe Igreja, tem novidades a respeito do caso do julgamento de mais um núcleo ali da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Felipe. Boa noite, Vera, Débora, Carol, todos que nos acompanham. Pois é, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu por unanimidade a denúncia da trama golpista contra mais 7 acusados de integrarem o chamado Núcleo 4, responsável por ações de desinformação da tentativa de golpe, segundo o Ministério Público Federal. A maioria desse núcleo é formada por militares. Todos os 7 passam agora a ser réus e vão responder a um processo no STF por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Os 5 ministros da primeira turma entenderam que há elementos mínimos para abrir essa ação penal contra o major da reserva, Ailton Gonçalves Moraes Barros, o também major Ângelo Martins de Nicole, o subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, também o engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal Carlos César Rocha e o agente da Polícia Federal e ex-integrante da ABIN, Marcelo Araújo Bormervete. Apesar das defesas negarem a participação dos denunciados na trama golpista e na disseminação de notícias falsas contra autoridades e tribunais, o relator Alexandre de Moraes ressaltou durante o seu voto que os acusados teriam propagado notícias falsas sobre o processo eleitoral e ainda atacaram instituições e autoridades que se colocavam contra um golpe de Estado, dando suporte ao núcleo político da tentativa de golpe. O núcleo político aparecia para dar voz a essas notícias. Ou seja, olha, nas redes sociais o que estão falando. E, entre aspas, lavavam a notícia que tinha sido produzida por eles mesmos, de forma fraudulenta. Ao chegar no núcleo político e o núcleo político reverberar isso, a imprensa acabava divulgando o que esse núcleo político falava. Então, a origem ilícita acabava, entre aspas, como se fosse uma lavagem de dinheiro, aqui uma lavagem de notícias fraudulentas, a origem da notícia acabava desaparecendo. Durante o julgamento, a ministra Carmen Lúcia fez questão de ressaltar que repassar informações falsas não é um crime menor em relação aos demais crimes e suspeitas que são investigadas nesse caso. Chamou a atenção ainda nesse julgamento, o resultado já era esperado ao recebimento por unanimidade de mais um núcleo nessa denúncia da trama golpista, mas no início do julgamento, depois de ali algumas decisões em que eles divergiram em relação a alguns temas desse processo da trama golpista, especialmente nas questões preliminares, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux
Fux fizeram questão de ressaltar que não há nenhum tipo de inimizade, não há nenhum tipo de rixa entre os dois. Moraes disse que eles fizeram questão de ressaltar, na verdade, que não há inimizade e que Fux não vai fazer frente a Moraes, mas sim apresentar o seu ponto de vista. O ministro Moraes ainda foi irônico ao comentar as recentes divergências entre eles, ressaltando que em um órgão colegiado é sim esperada que esse órgão seja feito de opiniões diferentes. Ministro Fux, 99,9% do trabalho da imprensa, esse trabalho sério de todos aqueles que estão aqui. Alguns querem transformar o Supremo na revista Caras, então tiram foto na minha gravata, do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. E, obviamente, como Vossa Excelência disse, isso não é levado em conta aqui, até porque um tribunal é um órgão colegiado exatamente para cada um debater, discutir e apontar a sua posição. Então, ministro Fux, vão ter que fazer muito mais para me colocar contra Vossa Excelência e vice-versa. Em sessões recentes da primeira turma, o Fux indicou que deve ter divergência em relação à dosimetria da pena, as penas aplicadas aos condenados, e também o Fux sempre defende nas questões preliminares que o plenário do Supremo seria o foro adequado para julgar esse processo e não a primeira turma. Mas fora isso, o Fux também vem votando pelo recebimento de todas as denúncias até o momento. O Supremo hoje chega, portanto, com mais esse núcleo recebido, essa denúncia recebida, a 21 réus por envolvimento na trama golpista. Vera, Carol. Obrigada, Felipe Igreja. Sempre a culpa é da imprensa, né? Em algum momento vem esse papinho de imprensa isso, a imprensa aquilo. Se a imprensa revelasse o que as suas excelências falam no off uns dos outros, aí a revista Caras realmente pareceria até bem comedida perto do que acontece ali nesses bastidores que são mais apimentados do que o conclave, digamos assim, mais cheios de intrigas que um conclave, Débora e Carol. Tem sempre esse papinho, né? A imprensa maledicente. Se não tivesse maledicência, a imprensa não retrataria a maledicência. E se ele se sentiu impelido e o ministro também a fazerem essa troca de amabilidades, é sinal que algum climão tem, né, gente? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Muito bom. Isso aí, então a gente volta a se falar amanhã, tem mais Viva Voz. Beijo, Vera, até. Beijo, um ótimo jornal para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, Vera.